O sal do Himalaia é mesmo do Himalaia? R$20 o quilo, vale a pena? R$20 o quilo não. R$20 um pó. 100 gramas? 100 gramas? Eu comprei, é sério, cara. Mas eu caí. O sal do né? Himalaia é do Himalaia? Vai. Gravando. O sal do Himalaia é do Himalaia? Não, é do Peru. Ficou uma bosta. Boa. Não, tá bom, cara. E eu me sinto saudável usando o sal do Himalaia. Fica aí. É isso aí. Salve galera, você tá aí no Universo Temporal. Hoje eu tô com um amigo meu aqui, o Vinícius, E aí, pessoal, beleza? professor de História também aí. A gente veio discutir aí um tema que é bastante relevante no Enem, que é o impacto ambiental, que é um tema que cai em uma série de questões aí ao longo dos anos. E o impacto ambiental é uma coisa que está diretamente ligada à ação humana, né? Se você tem a ação humana no ambiente, você vai ter uma reação aí, que é como o ambiente vai lidar com essas questões que o ser humano modificou. E o que a gente tem de exemplo de impacto ambiental mais recente no Brasil é o desastre de Mariana, né, que aconteceu em 2015 ali em Minas Gerais, né? É uma tragédia. A ação humana, ela sempre gera uma reação na natureza, seja qual for. E no Brasil a gente não tem nenhum tipo de controle sobre essas ações humanas. Então, o cara for fazer uma construção ou se o cara for fazer uma barragem, facilmente vão encontrar algum tipo de problema ali. Entre uma série de questões, aí entra a questão do descaso, né? Entre esses temas todos de corrupção, de vista grossa e tal, né? Que infelizmente ali acabou com o rompimento da barragem no Fundão, ali no Rio Doce, né? E ainda tá até hoje, né? O rio não é potável, não é potável. O rio não é potável, existe um fundo de ação para poder recuperar a bacia do rio. E desde novembro de 2015 para cá, não entraram em um consenso com relação aos órgãos independentes ou uma ação conjunta entre os representantes da Vale e os representantes de organizações que protegem a natureza e o meio ambiente. Essa questão ainda tem que ser resolvida. É um tema recente aí que com certeza está em pauta ainda. Em novembro de 2017 vai fazer 2 anos do acidente. E eu acho que um tema também que dá para a gente discutir nessa junção de geografia e história é a própria Revolução Industrial, né? Sim, Tanto a primeira Revolução Industrial quanto a segunda, elas tiveram um impacto ambiental absurdo, né? Sim, você veja bem, Celso, nossa sociedade hoje é uma sociedade de consumo, mas ela só é uma sociedade de consumo por conta desse início que a Revolução Industrial ela nos trouxe. Se você for observar a Inglaterra ela revolucionou a maneira de produção justamente pelo desenvolvimento tecnológico, e isso é uma questão que é muito recorrente no Enem, o desenvolvimento tecnológico junto com as questões políticas que vivia a Inglaterra naquele período. Tem que se lembrar a lei dos cercamentos, né? A própria produção de alimento, e tudo isso levou como culminância esse processo que a gente chama de Revolução Industrial na primeira fase. O impacto que as duas revoluções, tanto a primeira, que tem a sua base no carvão mineral, como a segunda Revolução Industrial, que é baseada principalmente no petróleo, onde surge a eletricidade, onde surge também a máquina a vapor, né? Então, ou seja, reduziu distâncias, mudou o mundo das pessoas, né? Mas o impacto que isso teve é absurdo, porque a gente tem a Revolução Industrial, a primeira no finalzinho do século XVIII ali, e a gente tem aí cerca de 200 anos que a gente consumiu uma grande quantidade de carvão mineral, um carvão mineral que levou cerca de 300 milhões de anos para se formar, e na segunda Revolução Industrial o petróleo, né, que foi a base que levou em média 200 milhões de anos para se formar. Então imagina o impacto que isso tem na atmosfera, porque você está queimando num período muito curto coisas que levaram milhões de anos para se formar. E a gente tem aí essa questão do CO2, são os gases do efeito estufa e tal. Então esse impacto da Revolução Industrial é absurdo na história da humanidade. Exatamente. Vamos pensar também que esse século XIX é um século muito conturbado, Celso. O que está acontecendo nesse século XIX? Está acontecendo
a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a disputa desses países europeus pelo continente asiático, pelo continente africano. Aqui na América você tem os Estados Unidos aparecendo como uma grande potência, aplicando a política do Big Stick. Isso tudo vai fazer com que esse processo de revolução, a segunda parte da Revolução Industrial, ele seja um processo que foi acelerado de forma muito exacerbada. Agora, se você for pensar no caso brasileiro, o processo que a Europa demorou 200 anos para fazer, a gente fez em 50 anos. Anos. Outros países da América Latina também, né? Que são esses de industrialização tardia, né? Sim, muito tardia. E acredito que essa revolução industrial tardia na América, ela também causou um impacto gigantesco e nós sofremos com isso constantemente até os dias de hoje. Com certeza. Até a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, a questão dos recursos minerais, tudo isso por conta dessa revolução industrial tardia. E você sabe que falando de atualidade e tal, acho que um impacto muito grande em nível mundial é a questão do sal do Himalaia, né? Do sal do Himalaia ou sal do Peru, Celso. Né? Tem você foi lá, né, para ver exatamente como que é, né? Sim. Se a gente de repente consome o sal do Himalaia aqui, vai na loja, compra, né, um pacotinho desse tamanho, sei lá, R$20 aqui em São Paulo. Fitness. Aí fala, né, nossa, o sal do Himalaia, o sal da moda e tal, né? E a gente pensa, pô, veio lá do Paquistão mesmo, olha só, por isso que é caro. Não. Na verdade, boa parte do sal que você consome, ele não sai do Paquistão. Boa parte do sal que você consome, ele tá saindo do Peru, cara. Ele vem pra cá, eles trazem lá no Peru, tanto no Peru quanto na Bolívia, tem uma cordilheira chamada Cordilheira do Sal e que eles exportam pro mundo todo. Legal, né, cara? Bom, bacana, a gente deixou aí, eu acho que em ênfase essa parte aí do impacto ambiental, que é um tema recorrente do Enem. O Vinícius ele colocou aí outros temas também em relação à história. Vale a pena você ver isso se você tem dúvida. Se você gostou, não deixa de fazer as questões a respeito do tema que a gente está deixando aqui embaixo. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe esses caras, trabalho genial. Vamos lá. Valeu, mano. Brigadão. Valeu. Falou, galera. Um abraço.